Existe um momento do dia em que tudo desacelera, em que o barulho do mundo diminui, e a mente finalmente começa a baixar a guarda, e esse momento acontece justamente antes de dormir, quando você não está mais reagindo ao dia, mas ainda não adormeceu completamente, vivendo um espaço silencioso onde tudo pode ser reprogramado. Poucas pessoas percebem que esses minutos finais não são apenas descanso. Eles são um portal, porque aquilo que você sente antes de dormir não se perde na noite, não desaparece no sono. Pelo contrário, se imprime profundamente no subconsciente, moldando a forma como você pensa, age e cria a sua realidade ao acordar. A maioria dorme carregando preocupações, medos, frustrações e repete, noite após noite, o mesmo estado emocional, e depois se pergunta por que a vida parece estagnada, por que as coisas não fluem, por que nada muda de verdade. Não é falta de esforço, não é azar. É apenas condicionamento emocional repetido no momento mais poderoso do dia. Antes de dormir, sua mente lógica começa a se desligar. O controle consciente enfraquece, e o subconsciente se torna extremamente receptivo, como um solo fértil pronto para receber qualquer semente emocional que você depositar ali, seja ela de medo ou de transformação. E o corpo responde a isso imediatamente, ajustando sua química interna, sua energia e sua percepção. Este não é um vídeo comum, nem uma mensagem motivacional vazia. É um convite para você usar conscientemente esse momento sagrado da noite, para pedir de forma diferente, sentir de forma diferente e permitir que algo comece a mudar dentro de você, antes mesmo que o mundo exterior mostre qualquer sinal. Não é sobre repetir palavras automaticamente, é sobre alinhar sentimento, intenção e presença, porque quando o que você sente antes de dormir muda, a realidade que você começa a experimentar também muda, de forma natural, silenciosa e profunda. Se você permanecer comigo agora, não para tentar entender tudo com a mente, mas para sentir com o corpo e com o coração, você vai perceber que a mudança não começa amanhã, não começa em algum momento distante. Ela começa agora, neste exato instante em que você decide dormir diferente de como sempre dormiu. Existe um instante específico antes de dormir em que a mente consciente começa a relaxar e o corpo entra em um estado profundo de receptividade. E quase ninguém percebe que é justamente ali que a realidade começa a ser redesenhada de dentro para fora. Nesse momento você não está mais tentando controlar o mundo, mas também ainda não se perdeu no sono. E é exatamente essa transição que torna tudo tão poderoso. Quando você se deita, o dia ainda ecoa dentro de você, pensamentos, emoções e sensações permanecem ativos, e o que você faz com isso define o que será impresso no seu subconsciente durante a noite inteira. O corpo não dorme apenas para descansar, ele dorme para registrar, consolidar e repetir padrões emocionais que você sentiu instantes antes de fechar os olhos. A maioria das pessoas entra no sono carregando tensão, preocupação ou expectativa negativa e, sem perceber, pede mais do mesmo para a própria vida, não com palavras, mas com sentimentos. Porque o subconsciente não responde ao que você diz, ele responde ao que você sente com intensidade nesse estado limiar entre vigília e sono. É nesse ponto que tudo começa a mudar, quando você entende que pedir antes de dormir não é fazer um pedido verbal, mas escolher conscientemente um estado emocional diferente para levar com você para a noite. O sentimento é a mensagem, e o corpo é o mensageiro que envia essa informação para cada célula. Quando você escolhe desacelerar agora, respirar com mais presença e sentir algo diferente do automático, o sistema nervoso começa a sair do modo de sobrevivência e entra no modo de criação. A química do corpo muda, o ritmo interno se ajusta, e a mente deixa de repetir o passado para começar a ensaiar um novo futuro. Nada disso exige esforço, nem concentração extrema, exige apenas decisão interna. A decisão de não dormir como sempre dormiu, de não levar para a cama as mesmas emoções que criaram os mesmos resultados. Esse simples gesto já começa a reorganizar quem você está sendo. Antes de dormir, o cérebro entra naturalmente em ondas mais lentas,
E é nesse estado que novas conexões se formam com mais facilidade. É como se a mente estivesse aberta, esperando uma instrução clara, não em forma de pensamento, mas em forma de sentimento sustentado. Quando você sente algo com verdade nesse momento, o corpo aprende essa emoção como se fosse real agora, não como uma ideia distante. E o que o corpo aprende, ele passa a reproduzir no dia seguinte, influenciando escolhas, percepções e oportunidades, sem que você precise forçar nada. Por isso, tudo começa aqui, neste exato instante antes do sono. Não amanhã, não depois que algo mudar fora, mas agora, quando você decide usar esse momento com intenção, presença e consciência, permitindo que a mudança comece silenciosamente dentro de você. Antes de qualquer mudança aparecer na sua vida externa, algo precisa mudar primeiro no seu corpo, porque é o corpo que aprende o que a mente repete em silêncio. Muitas pessoas tentam mudar apenas pensando diferente, mas continuam sentindo da mesma forma, e é por isso que nada realmente se transforma. O pensamento é rápido, passa, vai embora, mas o sentimento permanece, se fixa e se torna um padrão biológico. Quando você dorme sentindo medo, escassez ou ansiedade, o corpo entende isso como normal e começa a trabalhar para manter esse estado, mesmo que você diga durante o dia que quer algo diferente. É por isso que pedir antes de dormir é tão poderoso, porque nesse momento o corpo está mais aberto para aprender um novo estado emocional sem resistência. Você não está tentando convencer ninguém, nem a si mesmo. Está apenas permitindo sentir algo diferente com mais suavidade. Quando você escolhe sentir calma, gratidão ou confiança agora, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, o corpo começa a registrar essa emoção como um novo padrão possível. E o que o corpo registra, ele passa a buscar, reproduzir e manifestar naturalmente. Nesse estado, você não precisa visualizar cenas complexas nem repetir frases mecânicas. Basta sentir como se algo já estivesse se reorganizando. Essa sensação simples já altera a química interna, muda a frequência do sistema nervoso e envia uma mensagem clara ao subconsciente. O corpo não entende palavras como quero ou preciso, ele entende estados. Ele entende coerência entre emoção e intenção. Quando essa coerência acontece antes do sono, ela se aprofunda durante a noite inteira, sem esforço consciente. Enquanto você dorme, o cérebro consolida aquilo que foi sentido como importante. Ele reforça conexões, enfraquece outras e começa a preparar você para agir de acordo com esse novo estado ao despertar. É assim que mudanças internas começam a se refletir fora. Muitas vezes, você acorda diferente sem saber explicar porquê. Mais calmo, mais claro, menos reativo. Isso não é acaso. É o resultado do que foi ensinado ao corpo na noite anterior, quando você escolheu sentir, ao invés de apenas pensar. Por isso, quando você pede algo antes de dormir, o pedido não é feito em palavras, mas em emoção sustentada. É essa emoção que o corpo aprende. E quando o corpo aprende, a realidade começa a acompanhar. Existe um instante muito específico antes de dormir em que a mente consciente começa a se desligar e o subconsciente assume o comando. Esse é o momento em que você deixa de analisar, duvidar e controlar, e passa apenas a receber. É nesse espaço que tudo pode ser reprogramado. Durante o dia, sua mente está ocupada resolvendo problemas, reagindo a estímulos e repetindo padrões antigos. À noite, esse ruído diminui, e o campo interno se abre. O que você sente nesse momento não encontra resistência, ele simplesmente entra. Quando você leva uma intenção clara para esse estado, o subconsciente não questiona se é possível ou não. Ele aceita como uma nova verdade em formação. E aquilo que o subconsciente aceita, o corpo passa a obedecer. Por isso não se trata de pedir com ansiedade ou expectativa. Trata-se de pedir com entrega, como quem confia que algo já está em movimento, mesmo sem sinais externos imediatos. Essa confiança muda completamente a mensagem enviada ao cérebro. Nesse estado, você não está tentando mudar sua vida amanhã. Você está mudando agora, internamente. E toda mudança real começa exatamente aí, no invisível, antes de aparecer no visível.
O subconsciente aprende por repetição emocional, não por lógica. Quando você se deita sentindo que algo está se alinhando, essa sensação se repete durante o sono profundo, reforçando o novo padrão sem esforço. É como se o cérebro dissesse: isso é importante, isso é seguro, isso pode ser mantido. E então ele começa a ajustar pensamentos, decisões e percepções para sustentar esse novo estado. No dia seguinte, você não precisa forçar atitudes diferentes. Elas surgem naturalmente, porque agora vem de um lugar coerente. Você reage diferente porque sente diferente. E sente diferente porque ensinou isso ao subconsciente na noite anterior. É assim que o pedido feito antes de dormir se transforma em mudança real. Não por magia, mas porque você escolheu o único momento do dia em que a mente não discute, apenas escuta. Muitas pessoas acreditam que pedir é falar palavras certas, repetir frases ou mentalizar imagens específicas. Mas o que realmente comunica com o universo não são as palavras. É o sentimento que acompanha essas palavras. O sentimento é o pedido real. Você pode dizer qualquer coisa antes de dormir, mas se por dentro ainda carrega medo, dúvida ou tensão, é isso que está sendo enviado. O corpo nunca mente. Ele sempre revela qual é a mensagem verdadeira. Por isso, antes de dormir, mais importante do que o que você pede é como você se sente enquanto pede. O sentimento é a linguagem do corpo. E o corpo é quem conversa diretamente com o campo que cria a realidade. Quando você se deita sentindo alívio, gratidão, confiança ou paz, mesmo que ainda não veja resultados externos, seu sistema nervoso começa a se reorganizar. Ele entende que não há perigo, que algo está se encaixando. Nesse estado, o cérebro libera uma química diferente. A respiração muda, o coração desacelera, os músculos relaxam. E essa nova química começa a substituir antigos padrões associados à ansiedade e à escassez. É nesse ponto que o pedido deixa de ser um desejo distante e se transforma em uma experiência interna. Você não está esperando que algo aconteça, você está sentindo como se já estivesse acontecendo. O universo não responde à urgência, responde à coerência. Quando pensamento, emoção e corpo estão alinhados, a resposta começa a se organizar naturalmente, sem esforço, sem luta. Antes de dormir, não tente convencer ninguém nem a si mesmo. Apenas permita-se sentir como seria viver sem aquele peso, sem aquela preocupação, sem aquela limitação. Esse sentimento ensina mais do que 1000 palavras. Quando você aprende a pedir sentindo e não implorando, algo muda profundamente. Você sai do lugar de quem espera e entra no estado de quem confia. E a confiança é um dos sinais mais claros de que a mudança já começou. Antes de dormir, uma das coisas mais poderosas que podemos fazer é deixar o passado onde ele pertence, no passado. Não importa o que aconteceu durante o dia, não importa as dificuldades, os erros, as frustrações ou as vitórias. O momento presente é onde a mudança começa, e o momento antes de dormir é o portal para essa transformação. A mente tem a tendência de revisar o dia, de repetir pensamentos, de se agarrar a memórias de situações passadas. Isso é natural, mas também é limitante. Quando fazemos isso, não estamos criando um novo futuro, estamos apenas repetindo um antigo passado. E essa repetição cria mais do mesmo. Por isso, antes de dormir, a chave está em deixar ir. Não importa o que tenha acontecido, é necessário liberar as emoções, as preocupações e as expectativas ligadas ao que já aconteceu. Deixar ir é não permitir que o peso do dia recarregue o sistema emocional, porque ele está sendo configurado para o amanhã. Ao deixar ir, não estamos negando os acontecimentos ou ignorando as dificuldades. Estamos simplesmente escolhendo não carregar mais aquele peso emocional. Estamos criando um espaço interno mais leve, mais livre, mais receptivo. É essa leveza que permite que algo novo, algo transformador, comece a nascer dentro de nós. O processo de deixar o passado para trás começa com uma decisão interna, a decisão de não permitir que as mesmas emoções de ontem governem hoje. Isso não significa esquecer,
mas sim transformar a forma como reagimos ao que aconteceu. Quando fazemos isso antes de dormir, estamos criando uma nova base emocional, uma base que nos permite atrair experiências diferentes. O corpo responde a essa liberação de maneira profunda. Quando o sistema nervoso se libera das tensões e das emoções do passado, ele começa a se reorganizar. Ele começa a liberar hormônios de bem-estar, relaxamento e tranquilidade. Esses hormônios geram uma química interna que se reflete na qualidade do sono. E, mais importante, na forma como acordamos no dia seguinte. Cada vez que praticamos essa liberação, estamos criando um hábito de soltar o que não precisamos carregar. O cérebro aprende a não reagir automaticamente aos estímulos do passado e começa a se programar para o presente. Esse novo padrão de resposta emocional começa a refletir-se em nossas atitudes, decisões e até em nossa percepção de mundo. Ao deixar o passado onde ele pertence, também criamos um novo espaço de identidade. Não somos mais definidos pelos erros, nem pelas dificuldades que já enfrentamos. Somos definidos pelas emoções que escolhemos sentir agora, pela forma como decidimos reagir às situações atuais e pela visão de futuro que criamos para nós mesmos. Esse processo de deixar ir e permitir que o novo entre é a verdadeira libertação. Liberar o passado não significa que o esquecemos, mas que escolhemos não carregar mais a energia negativa associada a ele. E ao fazer isso, criamos espaço para algo maior, algo melhor, algo que realmente pode transformar nossa realidade de maneira profunda. Muitas vezes, as pessoas esperam que a transformação externa aconteça primeiro, mas a verdade é que ela começa no silêncio interno, onde não há distrações e onde o corpo e a mente podem se comunicar sem interferências. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de potencial. É o espaço onde o sistema nervoso pode se reorganizar, onde as emoções podem se estabilizar e onde a energia pode começar a fluir de maneira mais harmoniosa. Quando falamos de silêncio, não estamos falando de uma ausência total de pensamentos, mas sim de uma ausência de reação. Não se trata de ficar completamente sem pensar, mas de permitir que o fluxo mental seja mais leve, mais fluido, sem insistir nas mesmas preocupações de sempre. Nesse estado, a mente começa a liberar tensões e a entrar em um ritmo mais suave. O corpo também sente esse silêncio. Quando a mente se acalma, o corpo responde com um relaxamento profundo. E o sistema nervoso, que estava no modo de alerta durante o dia, pode finalmente retornar ao seu estado natural de equilíbrio. Nesse estado, o corpo começa a se regenerar, a se curar e a se preparar para o novo. Esse silêncio não é forçado. Ele é criado quando você decide conscientemente liberar o que já não serve mais, seja um pensamento, uma emoção ou uma tensão física. Quando você escolhe não continuar reagindo automaticamente, começa a perceber que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de algo muito mais profundo. Dentro desse silêncio, você pode sentir a transformação acontecendo. Não é algo que você precise forçar. Ele começa a acontecer naturalmente, quando o sistema interno se dá permissão para descansar, para reorganizar e para se alinhar com a nova frequência que você está criando. Nesse estado de receptividade, tudo começa a se ajustar e a se alinhar com aquilo que você deseja manifestar. Muitas vezes essa transformação é sutil. Ela não acontece com grandes mudanças externas, mas com pequenas alterações internas. Você começa a perceber que não reage mais com a mesma intensidade, que suas decisões se tornam mais claras e que seu corpo se sente mais leve, mais energizado e em harmonia com suas intenções. Esse é o verdadeiro reflexo de uma transformação interna que está acontecendo enquanto você descansa. Ao descansar em silêncio, você está permitindo que o seu corpo se recupere da tensão do dia e, ao mesmo tempo, está criando as condições ideais para que algo novo e mais alinhado se manifeste em sua vida. O silêncio se torna, assim, o terreno fértil onde suas intenções começam a germinar e, com o tempo, a se materializar. Não subestime o poder do silêncio antes de dormir. Ele não é apenas uma pausa, mas um momento crucial para que a transformação aconteça de forma profunda e duradoura.
É nele que você cria o espaço para que a mudança possa acontecer sem esforço, permitindo que o universo se alinhe com as intenções mais profundas do seu ser. Quando você aprende a fazer silêncio dentro de si, você começa a entender que não é necessário buscar fora o que já está dentro de você. O silêncio é a chave para acessar o potencial infinito que você carrega. E ele começa agora, com cada noite de descanso consciente, com cada momento de paz interna que você escolhe cultivar. Antes de dormir, existe uma escolha silenciosa que quase ninguém percebe, mas que define profundamente o dia seguinte. É a escolha de quem você está sendo internamente no momento em que o corpo relaxa e a mente começa a se desligar. Esse estado não é neutro. Ele carrega uma identidade. Se você adormece carregando preocupação, pressa ou frustração, está ensinando ao subconsciente que essa é a forma correta de existir. E o subconsciente aprende rápido. Ele replica aquilo que reconhece como familiar, mesmo que não seja saudável. Por isso, antes de dormir, o mais importante não é revisar o que deu errado, nem planejar obsessivamente o amanhã. O mais importante é decidir conscientemente quem você escolhe ser agora: calmo ou tenso, confiante ou inseguro, presente ou disperso. Essa decisão não precisa de palavras. Ela acontece no corpo, na forma como você respira, no relaxamento do maxilar, na suavidade do peito. Quando o corpo entra em coerência, ele comunica ao cérebro que algo mudou. Nesse momento, uma nova identidade começa a se formar. Não é uma identidade forçada, construída por esforço, mas uma identidade sentida. E tudo aquilo que é sentido profundamente se torna verdade interna. Ao repetir esse estado noite após noite, o cérebro começa a reconhecê-lo como o novo normal. O que antes parecia estranho passa a parecer familiar. O que antes exigia esforço passa a acontecer naturalmente. É assim que você deixa de reagir como reagia antes. Não porque decidiu mudar racionalmente, mas porque já não é mais a mesma pessoa internamente. A mudança acontece de dentro para fora, silenciosa, constante e real. Quando você escolhe ser alguém mais centrado antes de dormir, suas decisões ao acordar mudam sem que você perceba. Suas palavras mudam, suas atitudes mudam, suas oportunidades começam a refletir essa nova coerência. Tudo começa com essa escolha invisível feita no escuro, no silêncio da noite. Escolher quem você é antes de dormir é uma das formas mais profundas de criar a vida que deseja, sem luta, sem cobrança, sem desgaste. Existe um ponto em que o pedido deixa de ser um desejo e se transforma em uma certeza silenciosa. Não é algo que você precise anunciar ou provar. É algo que você sente. E quando sente, o corpo inteiro passa a agir como se já estivesse acontecendo. Nesse estado, não há pressa. A ansiedade desaparece porque você não está mais esperando sinais externos para acreditar. Você simplesmente sabe. E esse saber muda completamente a frequência que você emite. Antes de dormir, quando você entra nessa certeza, o subconsciente entende que não há conflito entre o que você quer e o que você sente. Pensamento e emoção finalmente caminham juntos. E essa coerência cria um impacto profundo na forma como sua realidade começa a se reorganizar. Você não precisa visualizar cenas complexas nem repetir frases específicas. Basta permanecer alguns instantes sentindo que algo já se alinhou. Esse sentimento é suficiente para iniciar mudanças internas que, com o tempo, se refletem externamente. A certeza não vem da mente lógica. Ela nasce no corpo. É um relaxamento profundo, uma respiração mais solta, uma sensação de segurança que não depende de explicações. Quando isso acontece, o pedido já foi feito da forma mais poderosa possível. Ao adormecer nesse estado, o cérebro entra no sono profundo carregando essa nova informação emocional. Durante a noite, redes neurais começam a se ajustar. Padrões antigos perdem força e novos caminhos internos se fortalecem. No dia seguinte, você pode não perceber imediatamente o que mudou, mas algo estará diferente. Suas reações serão mais calmas, suas decisões mais claras, sua percepção mais aberta. Esses são os primeiros sinais de que o pedido já está em movimento. Quando você entende que pedir é sentir,
e sentir é confiar, tudo se torna mais simples. Você não precisa controlar o processo, apenas permanecer coerente com aquilo que escolheu sentir antes de dormir. É assim que o pedido se transforma em mudança real. Não por insistência, mas por alinhamento. Não por esforço, mas por presença. Antes de dormir, você tem em mãos um dos momentos mais poderosos do seu dia. Um momento em que não precisa lutar, convencer ou provar nada. Basta sentir. Basta escolher. Basta se entregar ao estado que deseja viver. Tudo o que você sente nesse instante final se torna uma semente. E toda semente, quando colocada em solo fértil, encontra o caminho para crescer. O sono é esse solo. O subconsciente é esse terreno fértil. Ao fazer seu pedido com calma, confiança e presença, você deixa de agir como alguém que espera uma mudança e passa a viver como alguém que já iniciou essa transformação. Essa mudança começa por dentro, silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. Não subestime o poder desses minutos antes de dormir. Eles moldam o dia seguinte, influenciam suas escolhas e redefinem sua relação com a vida. Cada noite é uma nova oportunidade de alinhar quem você é com o que deseja viver. Se permita sentir, se permita confiar, se permita dormir em paz, sabendo que algo já começou a mudar dentro de você. Porque quando a mudança acontece por dentro, o mundo exterior apenas acompanha.